Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora de arte, Fernanda Gomes. Estamos começando mais uma aula de arte de hoje e nós vamos falar sobre o videoarte. O que pode ser o videoarte, professora? Foi essa junção mesmo da arte com o vídeo, essa transformação da arte em vídeo ou do vídeo incluído na obra de arte. Então é isso que a gente vai conhecer hoje com a participação de Nandium Paik, que é o grande precursor dessa obra envolvendo o vídeo. Vamos para a tela para você conhecer direitinho e participar da nossa aula, tá? Foca aí comigo, participe, porque ao final da nossa aula a gente tem uma atividade, então é importante que você esteja bem atento. Preparei com todo carinho essa aula para você entender um pouco mais sobre essa linguagem artística que é a videoarte. É uma linguagem que surgiu no século XX, unindo cinema, artes visuais e tecnologia. E diferente do cinema tradicional, ela não se preocupa apenas em contar histórias, mas em explorar as possibilidades do vídeo como expressão artística. E aí ela experimenta imagens, sons e sensações, convidando o público a vivenciar novas formas de arte audiovisual. Então é isso que você vai conhecer aqui junto comigo nessa aula de hoje. E eu peço que você fique muito atento, porque a gente traz informações muito interessantes sobre esse processo de produção, de transformação da arte em vídeo. Hoje é muito natural, é muito comum para a gente esse acesso à produção audiovisual. Mas antes era mais difícil, né? No século passado, essa era uma dificuldade tecnológica ainda. Então, alguém muito criativo resolveu envolver e criar, utilizar a câmera fotográfica de uma forma diferente. Veja aí na tela, o videoarte é essa arte de fato produzida com o uso do vídeo como linguagem principal. Não segue os padrões tradicionais do cinema, foca na experimentação, tempo, movimento, imagem e som. Então não é apenas gravar um vídeo, tem todo um contexto por trás disso, tá? E a videoarte, ela iniciou lá na década de 1960. Os artistas começam a usar as câmeras portáteis nessa época. E Nandium Paik, ele é considerado o pai da videoarte. E aí houve também uma rejeição ao cinema comercial, buscando a liberdade artística. Então essa produção de Nandium Paik foi fazendo essa crítica mesmo, como eu falei para vocês em outras aulas, a arte ela sempre se comporta com esse olhar crítico diante de questões sociais. E aí o cinema, ele estava voltado muito para essa questão da comercial mesmo, e a arte, ela precisava fazer essa interferência. Então, Nandium Paik, ele teve um olhar diferenciado para o uso do vídeo, de uma forma criativa e diferente desse olhar do cinema. Uma das mostras mais esperadas do ano é a retrospectiva do artista coreano Nandium Paik. Nandium Paik é o pai dessa relação entre arte e tecnologia no nosso tempo. É um dos maiores visionários do mundo que a gente está vivendo hoje, só que ele fez e olhou para todas essas coisas, todas essas linguagens de como a gente iria se relacionar com o mundo digital, como a gente iria se relacionar com a informação, como a gente ia se relacionar com a tecnologia. De alguma forma, ele fez isso desde os anos 60. O Nandium Paik morreu em 2006, mas pela primeira vez está se fazendo uma real retrospectiva muito completa, né, da sua obra. Eu tive o prazer de conhecer e trabalhar um pouco com o Nandium Paik, fiz um documentário sobre ele ainda nos anos 80 e foi uma pessoa que foi absolutamente definitiva na minha vida. Ver essa retrospectiva na Tate, em que ele fala da arte criada com satélite, da arte criada com a tecnologia, com os robôs, com a era da informação, todas as grandes tiradas geniais que ele foi capaz de dar para as pessoas, como a vida não tem um botão de retrocesso, como na realidade a nossa vida seria dividida entre o mundo, uma parte real e uma parte virtual. Ele de alguma forma anteviu tudo isso e trabalhou esses conceitos que depois ajudaram a fazer com que o próprio desenvolvimento dessas mídias
fizesse algum sentido. Nam June Paik trabalhava, por um lado, com a tecnologia como um suporte para as obras que ele criava, mas, acima de tudo, ele trabalhou com o conceito disso. Então, ele tem um papel de filósofo, de pensador, né, de como as coisas iriam se articular. E ele levou essas coisas que ainda eram bastante impossíveis para o campo da prática. Ele era um cara que não queria esperar o tempo, ele tinha um sentimento que ele tinha uma pressa para realizar as coisas. E gerou colaborações com pessoas fabulosas, que vão de David Bowie a Joseph Beuys, de Issei Miyake a La 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 Human Steps, de Ryuichi Sakamoto a Charlotte Moorman. Ele, na realidade, juntou uma geração inteira de artistas, Keith Fitzgerald, John Sanborn, todas essas pessoas que estavam no início, e ele pegou essa turma e fez com que fizesse sentido a energia desses jovens que estavam ansiosos por um suporte novo para poder trabalhar. Ele foi o cara que asfaltou a estrada e deu o caminho para que depois viesse uma geração inteira de artistas por trás, inventando aquilo que a gente conhece hoje, que já não é mais videoarte, não é mais arte eletrônica, é na realidade arte. Nam June Paik é um dos grandes. Então, gente, através do programa da TV Cultura, isso é apenas um trechinho da fala do Marcelo Dantas falando sobre essa experiência, né, da história de Nam June Paik. Que quando a gente fala de videoarte, né, parece assim que a gente está falando simplesmente de uma produção de um vídeo, né? Mas não é só isso. Tem toda uma produção artística por trás desse vídeo. E ele precisa sofrer interferências para que ele se torne essa obra de arte. Não é simplesmente eu ir ali e vou gravar. Não é só isso, tem todo um contexto artístico por trás dessa produção, como vocês viram nessa exibição desse documentário a respeito de Nam June Paik, que foi esse coreano que deu início a toda essa produção artística, essa linguagem artística através do vídeo, e que não é o cinema, não é esse olhar do cinema, né? É um olhar artístico para essa linguagem chamada videoarte. Vamos seguir para a gente compreender ainda mais a respeito dessa tecnologia utilizada para a produção de arte. O cinema, de um lado, e do outro lado, a videoarte. Então, no cinema, a indústria cinematográfica, ela, especialmente Hollywood, dominava a produção audiovisual. Então, seus filmes eram baseados em fórmulas prontas, gêneros definidos e temas narrativos, geralmente exibidos para grandes públicos, e esperava-se que a obra fosse assistida do início ao fim. Já a videoarte, experimental inclusive, surgiu em oposição crítica ao cinema. Então, ela focava na experimentação artística e na expressão da subjetividade. Era um espaço multimídia, frequentemente exibido em galerias, onde o espectador podia transitar pela obra. Artistas como Dara Birnbaum usaram o vídeo para comentar criticamente a cultura de massa. Então, como eu falei para vocês, essa produção da videoarte, ela é sempre imbuída dessa subjetividade, né? Dessa questão crítica por trás do contexto mesmo em que ele está sendo mostrado, está sendo produzido. Vamos seguindo. Como é que o telespectador ou o espectador, ele vivencia essa experiência mesmo, né? A experiência do espectador na videoarte, ela é diferente da experiência no cinema. Nos filmes, assistimos a obra do início ao fim, geralmente em grandes salas de cinema, como vocês já conhecem. Já a videoarte, muitas vezes, ela é apresentada em galerias, permitindo que o público entre e saia da obra, assista apenas trechos, interaja de maneira mais livre. Então, a videoarte, ela é dessa forma. Então, tem essa interação do público com filmes e vídeos de arte diferente do cinema. Os filmes, eles são assistidos do início ao fim, como eu falei, e a videoarte, ela permite que o espectador, ele transite pela obra, contemplando trechos e interagindo de forma mais flexível. Talvez você, com a sua experiência de
de estudante já tenha vivenciado, né, essa experiência da videoarte e não sabia que seria dessa forma. Assim como seu professor solicitou uma produção, vocês precisam produzir uma obra de arte, nela você precisa ter uma parte produzida com multimídias, né, com diversas mídias. Então, de repente, você fez aí uma escultura e nessa escultura você fez aí utilizou uma produção de vídeo para poder registrar esse trabalho, concluiu de uma outra forma. Então, tudo isso, no final, gerou uma produção audiovisual, mas que teve todo um contexto de produção artística por trás disso. Seguindo, olha ali para a nossa tela, a técnica, né, da videoarte. Os artistas de videoarte, eles exploram diversas técnicas para expressar suas ideias. A montagem ou edição, por exemplo, organiza imagens e sons para a obra final, adicionando ajustes e efeitos. O close-up, por exemplo, é um enquadramento fechado e o looping é o que repete cenas curtas. Então, são outras estratégias bem comuns no videoarte. Essa linguagem, ela é uma linguagem múltipla, nós já falamos aqui sobre multimídia e transmídia, inclusive, né? Então, na videoarte, ela tem essa capacidade de envolver diversas mídias. Então, ela estabelece um diálogo com diversas linguagens, como o cinema, o teatro e a televisão. E ela se articula de forma híbrida, incorporando elementos da literatura, rádio, internet, computação gráfica e publicidade. E essa fusão cria novas possibilidades de expressão artística e expande os limites da comunicação visual. Então, sempre que você observar uma videoarte, você vai encontrar essa diversidade de mídias nela. Então, hoje, a gente vai enxergar essa videoarte desse mesmo olhar de Nam June Paik. Não, vai ser bem diferente, porque agora a tecnologia ela é evoluída. Então, você tem aí uma diversidade de possibilidades e eu vou mostrar para você já como é que são essas produções de videoarte nos dias de hoje. Então, hoje a videoarte ela está em museus, nas galerias, nas redes sociais, integra recursos de edição digital 3D, realidade aumentada, inteligência artificial e conecta-se com performance, música e instalações. Muito comum a gente ver a presença de videoarte nas instalações que estão em exposição pelo mundo afora. É muito comum a gente ver essa parte dessa mídia da exposição em videoarte. Agora eu mostro para vocês alguns exemplos atuais de videoarte. Pippi Lott, por exemplo, a gente até citou ela lá atrás quando a gente falou sobre essa produção mesmo, né, da videoarte no Metrópolis. Se você tiver observado direitinho no vídeo, nós falamos sobre Pippi Lott. E agora eu vou trazer aqui uma obra para você conhecer e usar ela como uma referência de videoarte. Presta atenção. O terceiro projeto é um projeto com o qual o Inhotim já se relaciona há muitos anos. É uma obra da artista Pippi Lott Rhys, chamada Homo Sapiens Sapiens. Esse projeto foi filmado pela Pippi Lott aqui no Inhotim, nesses jardins, há 20 anos atrás. Em 2004, ela veio com sua equipe, fez esse filme. Ela mostrou esse filme na Bienal de Veneza no ano seguinte, em 2005, como parte da representação do Pavilhão da Suíça em Veneza. E agora a gente tem a honra de remontar numa nova instalação, uma instalação imersiva que atualiza e traz para a atualidade, né, traz para os dias de hoje esse projeto tão emblemático e importante da Pippi Lott, que está sendo mostrado agora de maneira inédita aqui no Inhotim. A gente não pode esquecer que essas exposições elas integram todo um conjunto artístico e botânico que está aqui instalado em mais de 140 hectares, e esses são projetos que eles vêm somar, mas se integrar, acho que de maneira muito natural a tudo isso que está colocado aqui. Então, as instalações de Pippi Lott, elas são muito sensoriais. Você vai apreciar uma obra dela
e ela tem muitas mídias envolvidas nessas instalações, inclusive a videoarte. Então, Pipilotti, ela é uma referência nessa linguagem da arte. Vamos seguir que eu vou lhe mostrar mais um brasileiro, inclusive, chamado Bill Viola, que traz essa linguagem da videoarte, com vídeos lentos, poéticos e que exploram temas como a espiritualidade, emoções e a passagem do tempo. As obras de Bill Viola convidam à contemplação e à reflexão sobre as experiências humanas mais profundas. Veja aí no vídeo. Bill Viola, ele já provoca na gente com a sua obra, essa sensação mesmo de coisas simples, mas ao mesmo tempo sentimento profundo mesmo. Só a gente vendo esse videoarte aqui de Bill Viola, a gente começa a ter algumas sensações. E a ideia dele é exatamente essa, é provocar essa reflexão espiritual, esse sentimento mesmo ao ver uma obra dele como essa. Vamos seguindo, porque a gente tem mais uma aqui para a gente assistir, que é Refik Anadol. Dá uma olhada nessa obra para vocês verem, contemplarem o quão linda ela é e traz diversos sentimentos. E olha, eu preciso dizer para vocês que Refik Anadol, ele traz já uma produção de videoarte com a tecnologia artificial mesmo, com a inteligência artificial. E já provoca um outro olhar, um outro sentimento para o espectador que tem a oportunidade de assistir uma instalação. Então aqui, gente, eu trouxe para vocês exemplos atuais de videoarte que com certeza está presente aí nas suas redes sociais, nas plataformas que vocês têm acesso. E a partir de agora, com a nossa aula, você vai começar a entender que não é apenas a filmagem, né, assim, de forma aleatória que se transforma numa videoarte, mas uma produção artística com contexto, seja ele crítico ou não, ou de causar sensações no espectador, tá? Seguindo de uma forma bem mais rápida agora, porque a gente já está para iniciar a nossa aula, e eu falei para vocês da participação, da presença do videoarte nas redes sociais, e aí estão algumas que eu posso citar para vocês e que é bem presente na sua vida, como TikTok, YouTube, Instagram, e é muito comum a gente encontrar esse tipo de material de uma forma mais presente. Obras curtas, são experimentais e circulam de uma forma que possa democratizar o acesso à arte. Agora, gente, é a hora da gente testar o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, tá? Assiste aí na nossa televisão o que a gente está pedindo para a atividade de hoje. Vou mostrar para vocês algumas opções e vocês vão ter que dizer qual delas representa melhor a essência da videoarte, tá? Olha, temos aí as 5 alternativas, da letra A até a letra E. A diz o seguinte: produzir filmes de longa-metragem para o cinema. A letra B, criar vídeos publicitários. A letra C, usar o vídeo como linguagem experimental e artística.
A letra D, registrar eventos de forma documental. E a letra E, produzir clipes musicais comerciais. Qual dessas opções ela representa melhor a essência da videoarte? Então vamos lá, eu vou trazer para você a resposta correta e eu acredito que você deve ter printado, marcou aí do ladinho ou então marcou com lápis no seu caderno. É a letra C, gente, usar o vídeo como linguagem experimental e artística. Essa é a resposta correta para a nossa questão da atividade de hoje sobre videoarte. E vamos resumir de uma forma bem breve o que a gente viu na aula de hoje. Nós falamos sobre essa linguagem que é diferente, mas ao mesmo tempo muito presente no nosso dia a dia, que é a videoarte, a arte feita com vídeo, diferente do cinema comercial. Surgiu nos anos 60 com Nandium Paik como o pai mesmo do videoarte, evoluiu para ambientes digitais, instalações e agora nas redes sociais. E artistas atuais como Pipilot, que eu mostrei para vocês, Bill Viola, Refika Nadol. E essa arte, ela conecta tecnologia, arte e sociedade. Então, é um assunto muito prazeroso. Gostaria de, inclusive, indicar para você as nossas referências para que você possa acessar, pesquisar mais, ler a respeito desses artistas que a gente apresentou para você, tá? Para conhecer melhor essa linguagem da arte, que é a videoarte. A nossa aula de hoje está terminando e a gente se encontra na próxima. Até lá!